Olá, está começando agora pelo canal 16 da NET o programa Em Pauta. Toda semana recebemos em nossos estúdios um convidado diferente para tratar de um tema importante e polêmico. Hoje vamos falar sobre os processos de adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Para isso, nós estamos recebendo a nossa convidada, a Ana Cristina Latorre de Algorta, que é presidente da organização não governamental Instituto Amigos de Lucas. Os nossos jornalistas convidados de hoje são a Larissa Roso, que é editora do caderno Meu Filho, do jornal Zero Hora, da RBS, e o Carlos Escomazon, nosso colega na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A todos, todas, muito obrigada pela presença. Ana Cristina, bem-vinda. Muito obrigada. E nos fale um pouquinho sobre os Amigos de Lucas. Bom, o Instituto foi criado faz uns 8 anos e surge como uma necessidade de mudar o perfil das pessoas que querem adotar. O que é isto? Geralmente, quando um casal, por infertilidade ou por algum outro problema, decide adotar, sempre sonha em adotar um bebê o mais semelhante a eles fisicamente. Mas o que acontece? Isso é muito difícil de se conseguir, né? E a gente assessora eles de fazer as coisas primeiro por via legal, né? Porque nós sabemos que ainda hoje se fazem muitas adoções à brasileira, onde inscrevo a criança como própria, mas depois muitas vezes tenho que enfrentar o judiciário na questão de que eu paguei o parto, eu ajudei a mãe, isso é legal, não é legal, e me incomodo muitas vezes até que a criança é grandinha com as questões judiciais, né? Então a gente pede que as pessoas façam as coisas legalmente. Mas o que acontece? Os bebês, quando nascem e são encaminhados para adoção, sempre passa um tempo. Então, o bebê recém-nascido é muito difícil que chegue para ser adotado. E a ansiedade das famílias, então, é grande por aquilo. E, ao mesmo tempo, essas crianças que vão crescendo nos abrigos estão anos a fio, muitas vezes, e com esse passar do tempo, se faz que elas sejam mais difíceis de ser adotadas. Felizmente, a sociedade tem assumido essa realidade e as crianças hoje estão sendo adotadas, inclusive até adolescentes, né? Mas é muito engraçado porque nós trabalhamos com o grupo de apoio à adoção, oferecendo para eles, para as pessoas, esclarecimentos de dúvidas, encaminhamentos ao judiciário, assessoramento jurídico, psicológico, tudo de forma voluntária, né? E muitas vezes as pessoas chegam com uma expectativa e a gente vê que acabam adotando crianças muito diferentes do que eles sonharam. Então, é isso que é importante, mudar o perfil das pessoas adotantes. Hoje em dia, o judiciário diz que nós já quase que não temos crianças para adoções internacionais, né? Que antes era uma prática bastante comum, porque as crianças estão sendo adotadas maiorzinhas e tudo, né? Então, é isso que a gente sempre batalhou. Larissa Roso, que conhece muito bem essas questões relativas ao universo, não só da criança, do adolescente, dos pais, do caderno Meu Filho, do Zero Hora. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Ana, uma vez, até partindo do depoimento de uma leitora minha, ela disse que já estava há um tempo na fila de espera pela adoção, né? E chegou a recusar, digamos, 3 vezes crianças que ela viu, né? Então, ela ia até o hospital, ligavam para ela dizendo, tem um neném aqui, ou em algum abrigo, alguma coisa. Ela ia até lá e olhava e ela dizia, não, o meu filho não é assim. Vocês deparam com esse tipo de situação, assim? Sim. Vai na expectativa, vai até lá, mas não quer e espera outro chamado? Eu te diria que, na maioria dos casos, a gente vê que as pessoas sabem quando é o tempo delas, né? E quando muitas vezes o judiciário liga para uma família e diz, olha, está tal criança com o perfil que vocês queriam, aí é que dá neles aquele pavor e recusam até de ver a criança muitas vezes, né?
E isso eu acho que é uma maneira da gente, das pessoas saberem se é o momento ou não. Porque uma questão é a questão emotiva, né? Que muitas vezes surge até na questão quando aparece um nenê num cesto de lixo, ou alguém entrega uma criança para alguém assim de forma súbita. A primeira reação da pessoa é eu fico com a criança. Mas é uma reação emotiva e momentânea, que eu acho que tem que ser muito protelada, e por isso o judiciário dificilmente dá a guarda para essa pessoa que encontrou a criança. A sociedade, a mídia sempre critica essa postura do judiciário, pois ela queria muito ficar com a criança, mas essa pessoa não passou pelo todo o processo de elaboração da ideia de cuidar de uma criança. Hoje em dia nós sabemos os casais normais quanto tempo demoram para se decidirem a realmente terem um filho, né? Porque ter um filho na nossa sociedade de hoje não é fichinha, né? E vocês jovens sabem, né? Antes era comum que os casais se atiravam a terem filhos, né? Há pouco tempo de casados. Hoje em dia se pensa mais. E com o filho adotivo acontece o mesmo, né? Tem que ser muito preparado o casal, tem que ser muito elaborada a ideia, muito maturada a ideia de como nós vamos levar adiante a criação desse que é um filho, como em todos nós. E ainda que demore a tomar a decisão, ainda tem todo o período da gestação que quem adota não tem, né? Então tem mais. Mas geralmente quem adota, e o judiciário nisso é sábio e todo mundo critica, porque é um tempão que eu tenho que esperar e que não sei o quê. É importante para isso. A equipe de apoio do judiciário sabe muito bem quando esse casal está pronto para receber o filho e quando não. Né? Carlos, vou fazer mais uma perguntinha antes da sua, justamente porque esse é um ponto polêmico que a senhora aborda agora. Sempre dizem, me fazem esperar um horror. Uma crítica é que o judiciário demora muito tempo e nesse meio tempo a criança está nesse abrigo, os pais podem de repente mudar de ideia, e a senhora diz que não, que esse tempo efetivamente ele é importante, porque existe uma lei, está tramitando, não uma lei, um projeto de lei, né, para que diminua esse tempo, que as famílias tenham acesso mais rapidamente à adoção. A gente, inclusive, colocou um certo tempo na hora da pessoa que vai se cadastrar, como nós demos informalmente, conversando com o judiciário, um tempo de no máximo 6 meses para habilitar essa pessoa, né? Porque antes o que acontecia era que tu entravas com a documentação e tudo, e para ser chamado era demorado, para fazer as entrevistas era demorado. Hoje, nós sabemos que o judiciário faz muito rápido a habilitação ou não habilitação da pessoa adotante, né? Isso acelerou muito as possibilidades das crianças também, né? Porque o tempo da criança, nós sabemos, não é o mesmo tempo de nós adultos, né? Eu, se vou esperar 3 anos ou 4 anos para ter um filho, hoje em dia é normal, mas a criança vai crescendo, né? Então, nós temos que fazer o equilíbrio entre essas duas realidades, né? Carlos Comazon, bem-vindo ao programa. Obrigado. Ana, antigamente, falando de perfil, a gente sabe que havia muito adoção, que na verdade era uma mão de obra velada, que pais adotavam o filho da empregada, que mais tarde ia, na verdade, trabalhar para esses pais. Isso continua assim? Eu acho que o risco disso, de tornar o filho um empregado, se mantém sempre, né? E por isso é que a gente tem que estudar muito bem o perfil da pessoa que quer adotar, né? Mas acredito que hoje em dia os benefícios são mais por parte da criança do que pela pessoa, né? O compromisso teu de criar um filho, de oferecer possibilidades, é bem maior do que os benefícios que no futuro poderia te dar, né? E a gente sempre tem a ideia, eu sou pai adotivo também de 2 meninos, e a gente
sempre tem a ideia de que tudo que é criança que está na rua está à disposição para adotar, quando na verdade não é bem assim. Né? Claro. Não, geralmente crianças que estão na rua são crianças que têm um referencial que de tem família. Um vínculo, né? Tem um vínculo de família. Até, inclusive, que trabalham para a sua família. Né? E esses vínculos são muito grandes. O Instituto, hoje em dia, já não trabalha só com a questão da adoção, e sim com o direito à convivência familiar e comunitária. Nós não temos que tirar essas crianças das suas famílias. Embora, nós temos que estruturar essas famílias. O vínculo né? seja muito frágil, né, com as famílias. Nem sei se tão frágil, porque o vínculo afetivo é muito engraçado que nós sabemos de crianças que estão abrigadas, que moram nos abrigos e que, mesmo destituídas do poder da família, elas continuam visitando e sempre sonham com a ideia de voltar para aquela família. Né? É uma coisa muito peculiar, né? Que os vínculos se mantêm. E se a criança continua visitando a sua família, ela tem muito amor por essa mãe que de repente foi negligente ou por esse pai que até às vezes foi abusador. Né? Então é uma questão a ser muito bem trabalhada. Né? Por isso nós somos, em certa maneira, contra o abrigamento, porque tu fechas a porta dessa criança morar naquela família, mesmo que se mantenha o vínculo. Então, o que nós deveríamos de fazer é trabalhar essa família para que essa criança possa retornar à sua família de uma maneira sadia. Né? Sobretudo quando a criança já tem um perfil de criança maior, né? Que vai ficar, se não, até os 18 anos, morando num abrigo. Trabalhar a família também, nesse caso. Nós temos hoje em dia que batalhar por políticas que deem possibilidades às famílias de manterem os seus filhos, né? Mais do que a questão da adoção. Né? Ou seja, a adoção é muito importante, mas é só uma parte de uma ponta do problema, porque nós temos toda a história da referência familiar e tudo. Por isso que hoje o Instituto não trabalha só com a adoção, trabalha também com apadrinhamento afetivo e com famílias acolhedoras, né? Tentando justamente o respeito pela criança e pela experiência de vivência familiar e comunitária. Ana, antes falamos um pouquinho desses dois programas muito importantes que vocês têm, voltar mais um pouquinho na questão dos vínculos. Sim. Porque lendo vários depoimentos, aí o Carlos também pode usar seu depoimento pessoal, essa questão dos vínculos muitas vezes atrapalha, até quando a guarda é provisória, dos pais conseguirem incluir essas crianças nos seus planos de saúde, por exemplo. Sim. Né? Imagina o gasto, muitas vezes, econômico com os processos, né, da criança que precisa de várias necessidades. Nesse sentido, você não acha que prejudica manter esse vínculo? Não. O que eu falo é na criança que não foi para a destituição, ou seja, a criança não ir para os abrigos. Né? Agora, uma vez que a família tem a guarda, tem que lutar pelos direitos que tem, né? Ou seja, eu acho que na questão que tu falas da saúde e tudo, a família que tem a guarda de uma criança tem direito a incluí-la no seu plano de saúde, né? Em todas as questões que a família essa participa, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ser cientes de reclamar pelos seus direitos e batalhar, né? E a gente tem outras questões de vínculos, por exemplo, das crianças que são portadoras de lesões cerebrais, né? Que vão para um abrigo e muitas vezes os pais continuam com a guarda simplesmente porque o governo muitas vezes destina, né, uma certa verba. E aí então elas ficam neste abrigo, os pais não contribuem com nada e ainda recebem esse valor. Essas são as questões que infelizmente acontecem, né? E que eu acho que corresponde também a quem está cuidando dessa criança, o abrigo, esclarecer, bom, esta situação está sendo ilegal, esta família, né, não deveria de perceber essa percentagem, ou que repasse, senão para a entidade, né. Mas essas coisas, infelizmente, são difíceis
né? E os abusos em toda a nossa sociedade nós sabemos que acontecem a todo nível, né? Nesse sentido, a senhora acredita que o judiciário está bem preparado e sabe analisar sempre essas questões? Sim, eu acho que sim, que eles trabalham seriamente e tudo, só que também eles não têm possibilidade de conhecer todas as realidades o acompanhamento de cada caso concreto, né? Porque, de fato, hoje em dia são muitas as crianças abrigadas e eles são poucas pessoas trabalhando, né? Falando em vínculos, tem também aquela situação em que a criança, às vezes, fica, antes de ser adotada, ela fica de mão em mão na família, na tentativa de alguém da família adotar. Que tipo de trauma isso pode trazer? E outra questão também polêmica é a desistência dos pais adotivos. Ainda é muito grande o número de pais que desistem da adoção? Nós, felizmente, no Instituto, justamente uma das coisas que a gente mais trabalha é essa questão, tanto no apadrinhamento quanto na adoção, é que é irrevogável, né? Ou seja, uma vez que tu assumes a responsabilidade, tu és o adulto, né? E nós, a culpa quando a criança, muitas vezes são crianças com muitas dificuldades, né? Com muitas dificuldades de se relacionar pelo próprio histórico delas, e nós sempre trabalhamos, olha, nós somos os adultos que tomamos uma decisão e aconteça o que aconteça, quando por alguma coisa o adulto desiste, sempre o problema é o adulto, né? Porque o adulto foi que tomou a decisão, né? E a responsabilidade é dele, né? E por isso, muitas vezes, nós temos que oferecer os atendimentos psicológicos, judicial, né, jurídico da questão, porque é sério, né? As sequelas de uma segunda ou terceira vinculação da criança são muito sérias, né? Ou seja, a criança sofre muito esse abandono. E isso é uma coisa que ao longo de toda a sua vida vai carregá-la, né? Qual é o perfil mais comum de candidatos à adoção que chegam até vocês? É aquele casal que descobriu que não pode ter filho, ou também aqueles que já têm filhos biológicos, mas querem adotar uma criança? Nós temos de tudo, eu te diria. Nós temos inclusive casais férteis que optam por ter filhos adotivos, né? Que eles acham que tem tanta criança sem família que não tem sentido por mais um no mundo e que preferem então adotar. Nós temos um casal muito engraçado, eles chegaram para nós querendo a menina, né? Pequena, não era exigência de que fosse recém-nascida, mas um bom dia nos ligaram lá de um abrigo do interior que tinham 2 meninos para adotar. Era um menino de 2 anos e pouco e outro com 1 ano e pouco. E, bom, esse casal ficou sabendo e disse, vamos, nós vamos e buscamos eles e que não sei o quê. E disse que eles iam no carro dirigindo com aquela ansiedade de pais, né? E dizem, será que nós sabemos o que estamos fazendo? Se olharam os dois, não, são nossos filhos, vamos, toca o barco, vamos até lá. E se encontraram com 2 rapazinhos que hoje já estão na idade escolar, né? Simpaticíssimos, e uma família super bem constituída e tudo, e hoje continuam batalhando pela menina, né? Então estão na lista de adoção esperando por uma menina que não precisa ser pequena, mas os dois falam, e quando a mana chegar tal coisa, quando a mana chegar tal outra, né? Então, e eles são um casal que poderiam ter filhos biológicos, né? E vocês mantêm um acompanhamento sistemático, assim, depois da adoção, ou acabam tendo notícias de quem vai até vocês de novo? Também temos de tudo. Temos pessoas que acham que o Instituto valeu tanto na vida deles, que eles participam, continuam participando, querendo que outros tenham o depoimento deles, né? E se mantém então o grupo com pessoas assim que já adotaram faz anos e continuam trabalhando como voluntários para transmitir essa experiência. Tem outros que chegam, olham, se interessam, pegam a informação e não voltam mais, né? Tem outros que tem todos os perfis, que chegam, adotam e uma vez que adotaram, se engajaram, não voltam mais, né? Então por isso o grupo
se mantém muito parelho ao longo destes 8 anos. Nós temos uma frequência, temos um grupo que é uma vez ao mês, né? Primeiro sábado do mês, e sempre temos mais ou menos o mesmo número de pessoas, mas não sempre as mesmas pessoas. Né? Então, uns entram, outros saem, mas é um grupo coeso de umas 40, 50 pessoas por sábado. Qual a diferença básica da adoção tardia para se adotar um nenê? Que implicações que tem uma adoção tardia? Bom, na adoção tardia... Se chama tardia? Sim, sim, se chama tardia e vai mudando o perfil, né? Tardia antes era com 2 anos e meio. Hoje, tardia já se considera com 6 ou 7, né? Por quê? Porque as pessoas já estão levando criancinhas de 3 e 4 anos como se fossem adoções normais, né? Então, o tardia, tu tens que ter... Primeiro, se fazem muitas adoções tardias com uma idade que eu acho que na evolução da criança é uma idade sempre mais difícil, que são os 3 anos de idade. Né? A criança normal, nos 3 anos de idade, é uma criancinha problemática, mesmo a biológica e tudo. É aquela fase do não quero, é a fase, né, do controle de esfíncter mais aguzado da história do xixi na cama e tudo isso. É uma criança que ainda não entrou na tranquilidade de se sentir, é a fase dos ciúmes por um irmão. Eu acho sempre a criança de 3 anos uma criança problemática. E casualmente, a maioria das adoções hoje em dia se estão fazendo nessa idade. Já tem uma história também, né? E tem uma história já de abandono. Então, é uma fase para os pais de primeira viagem já pegar, né, nesse nível, nesse patamar, é mais complicado, logicamente, né? Porque a paternidade para todos, biológicos e não biológicos, é um aprendizado, é uma mexida de estruturas na família. E não é à toa que muitas vezes esses casais que chegam querendo adotar e tudo, depois de que passa 1 ano, 2 anos da adoção, eles se separam. Que nem famílias biológicas, né? Nós temos o filho, aquilo mexeu muito na nossa estrutura e não conseguimos mais, né, trabalhar em conjunto. E isso é uma realidade de hoje em dia, né, que nós temos que aceitar, mas que muitas vezes para as crianças também é doído, né? E nesse sentido, o apadrinhamento afetivo, por exemplo, família acolhedoras como vocês têm, não seria um bom ensaio para o casal? Vamos ensaiar, vamos ter uma nova pessoa dentro da nossa casa, para ir vendo como é que a gente vai trabalhando essa questão. Bom, o perfil das famílias, tanto acolhedoras como de apadrinhamento afetivo, tem que ser, inclusive, é uma exigência do judiciário, que essas famílias não serão, nem estão na lista de adoção. Né? Uma condição para ser padrinho é não estar na lista de adoção. Sim. Então, a gente o que faz é, nas entrevistas individuais, nós já mais ou menos vemos quem é que está indo para apadrinhamento com a ideia de que possivelmente se torne uma adoção. E nós já dizemos, olha, o seu perfil é para adoção. Você saiba muito bem. Então, vai para a fila de adoção logo, porque senão vai estar demorando, né, no processo. O que não quer dizer que muitas vezes, quando os padrinhos chegam a tal vínculo com aquela criança, que se questionam se este realmente não poderá ser meu filho, e vão e pedem para o juiz a guarda da criança. Mas a criança, ao mesmo tempo que vai para apadrinhamento, é a criança que realmente tem remotas possibilidades de adoção. Ou seja, pela sua idade, crianças de mais de 10 anos, crianças com algum tipo de sequela neurológica ou portadoras de HIV. Essas são as crianças, então, que vão para o apadrinhamento afetivo. Né? Como é que a senhora explicasse um pouquinho melhor o apadrinhamento? Porque daqui a pouco o nosso telespectador está assistindo, pode se interessar, né? Como é que é um pouquinho desse processo? O apadrinhamento é procurar uma pessoa que queira ser padrinho de uma criança que mora num abrigo
E como qualquer padrinho da família, a gente acompanha o desenvolvimento escolar, acompanha o desenvolvimento afetivo, né? Leva para passeios, se puder, leva nas férias. Mas é uma questão que, na relação com a criança, cada um vai dar o que der. Né? É uma, como eu sempre digo para os padrinhos quando inicia o grupo, é uma caminhada. Cada um sabe até onde vai ir nessa caminhada, né? Como em toda relação, a gente muitas vezes depois se dá conta que acaba fazendo muito mais do que tinha se proposto, né? Então é isso, é um padrinho que sirva de referencial para essa criança ao longo do seu desenvolvimento. E, sobretudo, uma coisa que nos preocupava dos padrinhos é na hora que a criança ou que o adolescente deixa o abrigo, que eles façam um pouco aquela questão do vínculo, né, fora do abrigo para eles, resolvam algumas questões como emprego, moradia, né, porque muitas vezes nem é o padrinho mesmo, mas sim um conhecido da família, né? Então é um referencial de família e de amizade que esse adolescente tem fora do abrigo. Uma vez há um tempo atrás, assisti uma entrevista da Tezuka Yamazaki, que ela tinha 2 filhos biológicos e 2 adotivos. E ela dizia o seguinte, olha, não tem essa de nasceu para a mãe e que a ligação é direta, a gente tem que todo dia conquistar. Sem dúvida. E